Como eu havia falado para vocês, hoje a gente vai falar sobre estruturas metálicas, né? Patologias nas estruturas metálicas. Então, e na próxima aula nós vamos falar de patologias em estruturas de madeira. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas antes, só lembrando que a gente tinha uma atividade para entrega hoje, né? Ela ficou por ser entregue por e-mail e até meia-noite é dia, né? Ô, professor, eu consegui te enviar, só que eu treinei para fazer 10 questões, aí eu fiz 16, porque não achei tipo, que tinha muito slide assim para a quantidade de perguntas. Eu Certo. fiz com a sua aula passada e a aula retrasada também. Mas me encaminhou por e-mail, né? Caminhei. Tá, tá bom. Eu vou fechar minha câmera aqui só para o vídeo ficar mais leve. E aí, como é que tá? Vocês já começaram aí o experimento lá? Já reuniu os materiais para poder fazer? Eu fiz, e o curioso foi que só que tá o prego que tá com água que tá começando a enferrujar mais rápido. Sim, tá. Aí nós vamos acompanhar 16 dias. A gente marcou uma data, eu não lembro exatamente qual. Eu acho que é logo em seguida do feriado, né? Foi logo depois do dia 12. Isso, na próxima aula é dia 5, depois dia 12 é feriado. Na aula do dia 19, aí vocês, né, com as informações todas, todas as observações, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E aí, quando a gente entrar, nós vamos ter uma aula específica de corrosão, então a gente já vai entrar nessa aula com um assunto um pouquinho mastigado. Bom, mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só para a gente poder dar início. Desculpa aí, pessoal. Bom, pessoal, hoje o foco, como eu falei, vai ser estruturas metálicas, né? Quais são os problemas, assim, os principais problemas? É claro que a gente não consegue esgotar todo esse assunto, né? Mas quais são os principais problemas e como que vocês devem enxergar as patologias na estrutura metálica? Então, esquematicamente, a gente tem aqui, falando da patologia no aço, né? Então, o primeiro ponto é origem, né? O que que dá origem às patologias numa estrutura metálica, por exemplo, né, no aço? E depois nós vamos falar um pouco de diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico do problema, né? Além da inspeção visual, a gente tem lá os métodos de ensaios, que podem ser destrutivos ou não destrutivos. A gente vai falar um pouco disso também. E só uma pincelada rapidamente sobre recuperação, né? Nós vamos ter uma aula aí que nós vamos ter vários tipos de detalhes de peças, né? Então, hoje a gente só vai dar uma pincelada. Mas aí, com relação à origem, a gente pode falar, né, que as origens da patologia lá no aço, ela é um processo, né? Um mecanismo químico, né? Um mecanismo físico, mecanismo biológico e mecanismos mecânicos, né? Mecanismo aqui que a gente quer dizer, assim, é o que provocou, né? A origem da patologia, né? Então, uma origem química pode trazer um problema patológico. O mecanismo físico, biológicos e mecânicos, da mesma forma. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses mecanismos aqui, né? Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma coisa sobre estruturas metálicas ou se já acompanhou alguma obra, mas nós vamos dar uma pincelada aqui. Nossa aula não tem nada a ver com cálculo estrutural, tá, gente? O cálculo estrutural em si, vocês vão ver na matéria específica, lá de fundações, concreto armado, estruturas metálicas. Não é na minha matéria aqui. Então, mecanismos químicos aí da deterioração, né? Assim, o principal mecanismo químico aí da deterioração das estruturas metálicas, né? Especialmente do aço, são as corrosões metálicas, né?
Então, a corrosão leva a um processo de deterioração, e esse processo de deterioração pode até levar a estrutura a colapso, né, se não for reparado no tempo hábil. E essa deterioração aí, ela é um processo físico e químico, né? As reações químicas, ela pode ser uma via seca ou por meio de gases, e por via úmida, através de um processo eletrolítico, né? Ou seja, a presença da água ou qualquer um outro tipo de líquido pode gerar uma corrosão numa estrutura. E via seca, às vezes, uma estrutura metálica exposta a algum tipo de gases ou exposta à própria atmosfera, onde a gente tem um ambiente salino, por exemplo, né? Os íons de cloro vêm pela atmosfera e pode atacar a estrutura metálica, uma vez que normalmente ela está exposta, né? A proteção dela é uma pintura, né? Então, uma falha na pintura pode gerar a penetração do íon de cloro e começar um processo corrosivo, né? Então, nesse processo corrosivo, aqui na imagem, que é a mesma imagem do início da aula aí, tentar ampliar aqui só para vocês terem uma noção. Então, aqui uma peça é um nó de uma estrutura metálica, né? Onde tem várias ligações. E a gente já percebe aí que já está bastante deteriorada, né? Com bastante o processo corrosivo já está instalado. Tudo isso é possível de reverter, mas se não houver a reversão, né, estancar esse processo, aí a estrutura pode entrar em colapso. Então, basicamente, o que a gente está vendo na imagem aí é a perda de material, né? As reações químicas aí na estrutura metálica, por exemplo, uma reação anódica, aí vocês viram isso lá no ensino médio, a tal dos cátodos e dos ânions, né? Então, existe migração de elétrons de uma parte para outra, né? Então, a peça começa a perder seção. Então, o material, né, a massa metálica, ela começa a se perder, né? Ela migra, né? Ela sai de um lugar e vai para outro. Então, eu tenho pontos que vai ter excesso, acúmulo de material metálico, né? Processo corrosivo, os elétrons, né, vão caminhando dentro da estrutura e são depositados, e em um outro trecho existe a perda do material, né? Então, a gente tem ganho por um lado e perda por outro. Então, onde há perda de seção é um ponto mais crítico, né, onde a gente está perdendo a seção metálica, a massa mesmo, né, perde material. Então, o processo corrosivo resumidamente, é dessa forma. Aí a gente vai ter uma aula específica de corrosão, aí a gente vai mostrar um pouco mais em detalhe como que é esse processo realmente, né? Como é que se instala esse processo e como que ele acontece. Então, dentro dos meios químicos, o principal é a corrosão, tá? E diversos fatores podem levar uma peça metálica a iniciar um processo de corrosão, e se esse processo de corrosão não for estancado, revertido, aquela peça pode entrar em colapso. Então, aqui na imagem, a gente está vendo aí uma peça onde a gente, a pintura, né, a pintura da estrutura metálica, ela já está comprometida e o aço está exposto, né? Então, a gente já está vendo o aço ali. Então, esse é um processo também de corrosão que depende, né? Essa taxa é a evolução da taxa de corrosão, ou seja, o quanto ela anda, né? O quanto ela cresce, o quanto ela é acelerada, ela depende do grau, por exemplo, de poluição da atmosfera, né? Porque lá na atmosfera existem gases e elementos que, por exemplo, vai reagir com o aço, e essa reação química, ela é mais agressiva ou menos agressiva, dependendo da quantidade de poluentes da atmosfera. Essa taxa de corrosão também, ela depende de quanto de umidade
tem nessa peça, né, o quanto de umidade tem no ambiente. Não precisa ela estar exposta à água, né? Às vezes um ambiente muito úmido já propicia um início de processo de corrosão, né? Se tiver falha na pintura, falha nas conexões, não tiver manutenção, então isso é possível, Mas, professor, sim. esse tipo de corrosão aí, que afeta só, por exemplo, a tinta, igual estava tendo lá no Taguatinga Shopping, eles estavam até fazendo a manutenção. Esse processo corrosivo atrapalha o trabalho da estrutura, de chegar a algum tipo de patologia ou alguma coisa? A gravidade depende do quanto esse processo corrosivo ele está avançado. Porque, via de regra, um processo de corrosão, ele é um processo de perda e ganho de massa de material. Então, se o processo está acelerado, aí você perde massa, né, das peças estruturais, aí você tem a gravidade tá nisso. Mas se for inicialmente, né, um processo corrosivo, por exemplo, igual está na nossa imagem aqui, é um processo completamente reversível, né? Então basta você estancar, por exemplo, uma água que esteja infiltrando, lixar toda essa peça e pintar novamente, né? Voltar com a proteção dela, porque aqui é um processo, é o início do processo da corrosão. Agora, se ela já tiver deteriorada e tiver perdido muita massa, né, material, que é o processo eletrolítico, é isso. Ele sai, né, existe a expansão do material, que é um processo corrosivo, é um processo expansivo, e ele começa a perder massa. Aí vai perdendo seção. Você dimensionou lá aquela seção para tantos centímetros quadrados. E aquela seção ela é diminuída, se ela atingir o limite dela, ela não tem recuperação, você tem que fazer um reforço. Mas se ela está dentro do limite calculado, aí é só você fazer o tratamento superficial dela, fazer a pintura, você recompõe tudo. Entendi. Outra pergunta. Geralmente, estrutura metálica que fica exposta, assim, elas são tratadas algum tipo de tinta anticorrosiva ou ela não é tinta normal? Sim, normalmente o tratamento dessas estruturas metálicas, o processo de fabricação da estrutura metálica, dessas de grande responsabilidade, aí vamos citar aqui em Brasília, aí, onde a gente tem estrutura metálica. A estrutura metálica da TV digital, né? A estrutura metálica da torre de TV, lá no centro, lá no eixo monumental. A estrutura metálica da rodoviária. Então, são estruturas assim, a estrutura metálica da ponte JK, são estruturas metálicas de grande responsabilidade. Então, no processo de fabricação, você tem o aço, aí você faz um tratamento da superfície do aço para tirar toda essa oxidação inicial que ele tem, né? Porque o aço ele entra em contato com a atmosfera, ele já tem uma oxidação superficial. Aquela oxidação superficial, numa estrutura metálica, você tem que decapar, que a gente chama, né? Lixar aquela. Existem vários processos para tirar aquela corrosão superficial. Aí você tem que botar a estrutura no brilho natural de quando ela foi fabricada, né? Não marrom do jeito que está aí na imagem. Você aí pode ser por lixamento, jato de areia. Jato de areia a gente já até nem pode usar mais, mas jato de bilha de aço. Aí ela dá uma superfície com brilho. Aí você pinta aquela superfície, por exemplo, com uma tinta epóxi, que é a proteção dessa peça, e em cima da tinta epóxi você pinta com uma tinta poliuretano, por exemplo, que é a tinta de acabamento. Então, a pintura nas estruturas metálicas, o processo de pintura é o que dá a proteção da estrutura metálica. Então, são tintas especiais, né? São esmaltes especiais que a gente faz nessas grandes estruturas. Certo? Beleza, entendi, obrigado. E a taxa também, o terceiro item aí que influencia na taxa, na velocidade dessa corrosão, é o contato em metais de diferentes composições. Isso também tem uma influência grande, né? Quando eu tenho dois metais diferentes,
aí a gente vai estudar isso lá no processo de corrosão, os metais, eles têm que ter a mesma liga para mim poder que não haja diferença de potencial das ligas metálicas e não inicie um processo de corrosão galvânica. Vou dar um exemplo assim mais prático para vocês tentar visualizar. Se eu tenho uma barra de cobre e eu amarro essa barra de cobre com um arame recosido, por exemplo, meu arame é uma liga de aço. A barra de cobre, a liga metálica é cobre com mais alguma coisa ali. Então, existe uma diferença de potencial elétrico entre os dois. Essa diferença de potencial elétrico vai fazer que a massa de elétron de um material se transfira para outro. Então, aí é que a gente chama de corrosão galvânica. Então, quando eu tenho uma estrutura metálica, eu tenho que todas as ligas dos metais têm que ser compatíveis. Por exemplo, aqui nessa imagem que a gente está vendo aqui, eu tenho aqui a estrutura metálica, que provavelmente toda ela é no mesmo aço, mas eu tenho aqui também os pinos, né? os arrebites, que são para fazer as emendas. Então, esses rebites, eles são um outro tipo de liga metálica, mas ela é compatível com essa estrutura. Se ela não for compatível, essa liga metálica, né, a diferença de potencial entre as ligas metálicas faz com que haja a corrosão galvânica. Então, por exemplo, o cobre tem é um metal. Ele tem um potencial elétrico X. Aí um outro metal, por exemplo, o ouro, que é um metal, ele tem um outro tipo um outro coeficiente, né, de potencial elétrico. Então, o cobre perde massa para o ouro, né? E o alumínio perde massa para o aço. E o cobre perde massa para o aço. Então, os metais têm que ser adequados. Então, um outro exemplo para vocês aí, por exemplo, as paredes nossas de gesso acartonado. Elas são perfis metálicos e elas são aparafusadas ou rebitadas. Aquele parafuso, ele tem que ser um parafuso tratado para que ele não perca potencial elétrico para o aço galvanizado da estrutura metálica do nosso gesso acartonado, da estrutura do gesso acartonado, lá do nosso steel frame, por exemplo. Vocês viram lá em tecnologia dos materiais, a gente falou um pouco sobre o steel frame. Então, o steel frame é uma estrutura metálica totalmente parafusada, não é soldada, é só parafuso. Se aquele parafuso não for um parafuso adequado, a liga metálica dele não for compatível, aí você inicia um processo de corrosão galvânica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar de corrosão. Mas o que a gente precisa nesse momento entender é que as ligas metálicas têm que ser compatíveis. Então, se eu tenho metais diferentes, um metal vai perder massa para o outro metal. Então, se ele perde massa, ele perde seção, ele perde eficiência se for um aço estrutural. Bom, aí continuando aí nas formas de corrosão, a gente tem algumas formas que a gente observa. A gente tem uma corrosão que ela é uniforme. Normalmente é quando todo o aço, né, todo o metal, ele está exposto à atmosfera, e aí a corrosão, a gente observando ele, a gente vê que ela é igual. Em toda a peça existe uma taxa de corrosão equivalente, né? Então a gente chama assim de uma corrosão uniforme. Isso aí por exemplo, quando a gente expõe o aço nosso do concreto armado, fica lá no pátio, ele gera uma capinha de ferrugem em volta dele, né, de óxido de ferro. Aquela capinha, ela é constante, né, e ela não é prejudicial, né, depois, quando ela vai para o concreto armado é um meio alcalino, aquela corrosão, ela é estancada, né. Mas essa corrosão generalizada, a gente chama de corrosão uniforme, tá?
A gente tem um outro tipo de corrosão, que é a corrosão pontual, né, que é uma corrosão localizada, né? Aí a gente chama de corrosão por pits, alvéolos, placas ou frestas. Então, são pontos, né? Pontos na estrutura que tem mais corrosão do que outro, né? E aí pode ter por diversas formas. Você vê que sempre a corrosão é um processo expansivo, né? Então, o aço, o metal, ele aumenta de volume, né? Então, a massa que provoca esse aumento de volume, ela está saindo de algum lugar para ir sendo depositada nesse local. Então, ele perde massa em algum local. Então, aqui não é aquela corrosão generalizada, né? É uma corrosão localizada. Então, por pits, são pontos, né? São vários pontos na. Isso pode acontecer no experimento de vocês, aí dos pregos, ter alguns pontinhos de oxidação. Só um ponto inicialmente, antes de corroer totalmente. Os alvéolos são quando dá aqueles casulos, né? Ficam aqueles buraquinhos na estrutura. E as placas são uma parte de corrosão maior, né? Que dá a placas, elas se destacam em placas, né? Uma folha, tipo uma folha. E as frestas, né? Aí acontece quando tem fissuras nas estruturas, aí aquelas frestas elas são totalmente corroídas. Aqui, por exemplo, é uma viga metálica, a imagem até não está muito boa, não, mas onde a gente tem alguns pontinhos, né? Parece uma bolha, né? Forma um alvéolo mesmo. A peça, parte dela está intacta e parte está oxidada, né? E a gente tem também, assim, um potencial no processo corrosivo, nos detalhes nossos de estrutura metálica, normalmente nas emendas, aqui a peça não está corroída não, tá, gente? Mas eu queria mostrar para vocês que existem vários pontos na estrutura metálica onde pode estar acumulando, por exemplo, sujeira, né, aqui nos parafusos, na alma dos perfis, entre as emendas. Então, tudo isso pode estar acumulando sujeira, a sujeira retém umidade, aí a umidade inicia o processo corrosivo, né? Para mim ter corrosão no material metálico, eu preciso de ter um meio fluido, né? Água ou qualquer outro tipo de líquido, e ter oxigênio. Então, se eu tiver esses dois, eu potencializo a minha processo de corrosão. Então, aqui a gente meio que não tem muito o que fazer, porque realmente a estrutura metálica, ela ou é soldada, ou é parafusada, ou os dois juntos, né? Então, nessas emendas, a gente tem que tomar alguns cuidados para que não seja ponto de acúmulo, principalmente de água, né? De sujeira e poeira, obviamente, vai acumular, mas a água não é desejável. Esses perfis, por exemplo, eles não têm a superfície da mesa dele ou da base dele aqui, ela não é planinha, né? Ela é inclinada. Então, a água não fica parada. Então, esse é um outro tipo de corrosão, né? Por frestas, elas se vão acontecer nessas emendas, né? Se não for bem soldada, se tiver a possibilidade de entrar sujeira e água, são pontos onde a gente pode encontrar a corrosão que a gente chama de corrosão por frestas, né? Então, tem vários pontos que a gente tem que cuidar e olhar. Bom, a corrosão galvânica, que é o que eu já falei um pouco com vocês, ela se dá quando você tem um meio aquoso, né, um meio líquido, e dois metais diferentes, né? Então, esses metais, a liga metálica, ela a menos nobre, perde massa para a liga metálica mais nobre, né? Então, por exemplo, o cobre perderia massa metálica para o ouro. Isso que a gente chama de corrosão galvânica. Então, apesar dela ser
uma patologia num primeiro momento, né, ela pode ser uma solução de proteção também. Então, vamos pensar primeiro ela como um problema, né, a corrosão galvânica. Eu tenho dois metais e eu sei que aquelas duas ligas metálicas, elas têm potencial elétrico diferente, então uma vai perder massa para a outra. Basta ter um meio aquoso, né, um líquido passando por elas, que pode ser a chuva, pode estar submersa, então ela vai perder material. Isso não é desejável para uma estrutura metálica, por exemplo, né? Mas, isso acontecendo, eu posso também usar esse artifício para proteger uma estrutura metálica, ou seja, botar um metal menos nobre para que ele seja atacado, ele, ele seja um metal de sacrifício, que a gente chama, né? Então, isso é usado nessas plataformas offshore, né, no alto do mar, são estruturas metálicas. Então, lá tem alguns elementos metálicos também, que são metais de sacrifício, que vão ser corroídos, e esses metais são substituídos, a estrutura fica intacta. Então, a corrosão galvânica também pode ser uma solução de engenharia para poder fazer um tratamento contra a corrosão, tá? Então, isso às vezes é feito em grandes estruturas metálicas, né? Então, a gente coloca um metal de sacrifício para que o metal menos nobre, seja ele atacado, seja ele corroído, e a estrutura fique intacta. E aí, essas peças metálicas são substituídas periodicamente. Bom, aí esse mapa do Brasil que a gente está aí, é para a gente se orientar com relação à região do Brasil onde é mais propensa ou menos propensa à corrosão, de acordo com a atmosfera do local. Então, nós estamos em Brasília, que é um dos locais mais propensos, mais favoráveis para as estruturas metálicas, né? Então, aqui a umidade nossa é tão baixa, né, que o ataque corrosivo nas estruturas é menor que, por exemplo, no nosso litoral. O litoral, ele tem a condição nossa moderada de quando a gente trata de corrosão no Brasil, né? É onde é mais alta, mais agressiva, a gente tem no litoral norte do Brasil, né? Lá no litoral norte e na região amazônica, porque a umidade é muito elevada, então as estruturas metálicas não é que elas não possam ser usadas, não, elas são até muito utilizadas nas torres de transmissão elétrica, mas elas necessitam de uma maior proteção. Aqui no DF a gente tem uma umidade muito alta num período de 3, 4 meses, mas na maior parte do ano a gente tem um ambiente muito mais seco, né? Então esse ambiente seco é bom para a estrutura metálica, né? Então não tem umidade no ar, o processo corrosivo é mais difícil, né, de ser alimentado. Então fica aí como referência para vocês esse mapinha do Brasil aí, onde indica potenciais muito baixos, que é o nosso caso aqui, até potenciais mais elevados com relação quando a gente está falando de corrosão, né, pela atmosfera, né? Se você submeter, aqui nós estamos num meio ambiente menos agressivo, aqui em Brasília, mas se você submeter a uma estrutura metálica aqui a um tipo de ácido, um tipo de contaminação, ou com detalhes inadequados onde acumula água, aí não adiantou nada. A gente está num ambiente saudável para a estrutura metálica, mas eu fiz um projeto errado, né? Ou submeti a minha estrutura a uma condição agressiva. Só um minuto, pessoal. A deformação
excessiva da estrutura metálica também pode ser um processo de início de corrosão. E um processo de início de corrosão, não, de patologia, né? Se eu projeto uma estrutura muito deformada, muito deformável, né? Eu acabo submetendo os outros sistemas, né, a alvenaria, por exemplo, a um esforço não desejado, né? Então, as deformações das estruturas metálicas, elas são controladas pelo projeto. Então, tem que ter um projeto adequado para reduzir as deformações e não submeter os demais sistemas a um processo de deterioração elevada por conta da minha estrutura ser muito deformável. Ela pode até não entrar em colapso, ou não estar com problema, assim, do ponto de vista de, ó, vai cair. Mas se ela é muito deformada, e eu tenho que fazer uma vedação de alvenaria, por exemplo, a alvenaria não suporta a deformação de uma estrutura metálica, né? Então, eu tenho que controlar essas deformações no projeto e nos detalhes construtivos dos demais sistemas, né? A variação térmica também, né? A variação térmica para os metais, né? E cada metal tem um coeficiente de variação térmica diferente. Então, esse é um problema bastante grave, né? Assim, do ponto de vista de compatibilizar diversos materiais, né? Então, quando eu tenho uma estrutura metálica, por exemplo, e ela tem um coeficiente de dilatação térmica diferente de uma alvenaria. E nos diversos metais, cada metal tem um coeficiente de dilatação térmica também. O concreto armado tem um coeficiente de dilatação diferente da estrutura metálica. Então, essas estruturas mistas, né, elas têm que ser muito bem detalhadas e muito bem projetadas para que o excesso de variação térmica de um metal, né, que vai variar mais do que um concreto, não origine um outro tipo de patologia. Mas, para vocês terem uma ideia aí, a gente coeficiente de variação térmica, vocês devem ter visto lá em aula de física, não sei como é que chama mais, a gente tem lá que o comprimento, tem um metal, uma peça metálica, né? Ela é em função do seu comprimento, né? Aqui está mal desenhada, mas vou tentar desenhar aqui. É em função do comprimento da peça. Então, vou falar que ela tem um comprimento aqui, X. A deformação, né? A variação de tamanho, né? Ela vai crescer aqui um tanto a mais, um delta L aqui, né? Em função, esse acréscimo ΔL aqui da minha estrutura, ele é em função do comprimento original dela e em função do coeficiente de variação térmica, né? Então, do aço, por exemplo, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, lá em física, lá vocês viram lá que ΔL, a variação de comprimento, era igual ao comprimento inicial, mais ou menos, né, dependendo da temperatura, alfa, que é esse alfa aqui, multiplicado pelo a variação térmica, né? O meio ambiente, quanto que ele aqueceu, né? Ou quanto que ele resfriou. Então, essa variação térmica depende do material. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5, e eu comparo com o ferro, 1,2 vezes 10 a menos 5, é o dobro, né? Então, o alumínio, a sua variação dimensional em função na mesma temperatura é muito maior do que a do ferro. Então, são materiais que não são compatíveis quando eles vão ser submetidos a uma variação drástica aí de variação de temperatura. Que é o que a gente tem. A gente tem aqui em Brasília, por exemplo, calor de 35 graus durante o dia e no inverno, às vezes à noite, chega a 18 graus. Então, essa variação térmica também gera patologias, né?
Aqui, por exemplo, nessa imagem que a gente está mostrando para vocês aí, isso aí é um aparelho de apoio de um viaduto, né? De uma estrutura metálica, um aparelho de apoio. Então, o aparelho de apoio, ele precisa de resistir aos esforços horizontais, né? A gente tem muito esforço horizontal num viaduto, numa ponte, nessas estruturas Professor, metálicas. Sim, Ele é. Parece que ele é meio rotulado aí, né? isso, ele precisa de movimentar, né? A estrutura em cima dele aqui, deixa eu voltar aqui, ela não está completa, né? A estrutura, ela tem essa variação, né? Em função da variação térmica, ela cresce com calor, né? E ela se comprime no inverno, normal para todos os materiais. Então, se ela for muito rígida, a estrutura metálica no seu apoio, aquele apoio ele vai fadigar e nesse movimento de cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, gera muitas tensões e aí pode romper o aparelho de apoio. Então, em peças muito grandes, o apoio ele é rotulado e ele precisa de se movimentar. Só que aqui o aparelho de apoio que a gente está mostrando aí para vocês, ele tem tantos detalhes construtivos que junta sujeira, poeira, água e gera oxidação e gera essa corrosão ao ponto de inibir esse movimento que a olho nu a gente não percebe, mas que ele é necessário, né, para que não entre em fadiga a minha estrutura. Então ele fica em função da sua oxidação, da corrosão, ele fica totalmente travado, né? Que o objetivo dele é dar uma liberdade de movimento para a estrutura. E quando eu inibo esses movimentos, eu começo a gerar tensão em todos os pontos, né, de contato onde está travado, e com isso eu acelero ainda mais o meu processo corrosivo. Então, os detalhes construtivos, eles são importantes também, né? E a manutenção das peças também são importantes. Aí é um exemplo. Deixa eu ver se eu encontro mais aqui. A fadiga, né? A gente estava falando aqui até agora sobre a variação térmica, porque as peças, ela é em função do comprimento, né? Quanto maior a peça, mais ela vai se alongar em função da variação de temperatura, então o movimento é bastante intenso. A gente não observa isso a olho nu, né? Tem que ter os aparelhos para medir, mas tem essa variação. E é o que a gente falou até agora há pouco. E isso gera fadiga nas peças, né? O movimento de translado, de ação e reação, né? Das cargas, de carga, bota a carga, tira a carga, sobrecarga, alivia a carga. Isso gera fadiga nas peças, né? Então, essas fadigas, né? É igual quando o exemplo da fadiga que a gente dá é pegar um clipe de papel e dobrar ele para um lado, dobrar para outro. Às vezes, com dois movimentos, a gente quebra aquele clipe de papel. Aquele é por que quebra? Porque ele fadigou, né? Ele chegou no limite de escoamento dele. É claro que o nosso aço da estrutura metálica, a fadiga dele, ele tem que estar estressado mesmo, né? Esse movimento cíclico de ação e reação faz com que a peça ela fadigue. Aqui, por exemplo, é um exemplo de uma peça. Aqui é uma treliça, né? Uma ponte em forma de treliça, onde os esforços horizontais, às vezes, né, são muito fortes, e a peça acabou que fadigou no meio dela aqui, e ela partiu. Então, em função desse movimento de tração e compressão, que são as treliças, né? Nas treliças, a gente projeta ela para resistir às trações e às compressões. Então, esse movimento de tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão, a vida útil dela lá de 30, 40, 50, 60, 70 anos, pode levar a uma fadiga e romper aquela estrutura metálica. Aqui também é uma outra imagem para você, o rompimento de uma ligação aparafusada.
Aqui era uma ligação que era parafusada, né? Aqui é uma peça que estava ligada aqui. Então, é esse movimento de tração, compressão. Lá no parafuso, o parafuso não resistiu, o parafuso fadigou, a peça rompeu, né? A fadiga se dá, assim, num primeiro momento, né? Num primeiro passo, numa pequena fissura, né? Aquela fissura, se você numa manutenção, numa inspeção periódica, né? Você consegue observar aquela fissura, você trata, faz um pequeno reforço ali, você restabelece a condição natural da peça. Mas vamos imaginar que a gente não conseguiu verificar isso, né? Aí aquela ação cíclica, né? De tração e compressão da peça, né? A peça, uma hora mais tracionada, uma hora menos, mais, menos, mais, menos. Aquele movimento cíclico, né, é que gera a fadiga. Então, no primeiro momento, a fissura, ela começa a abrir, e no segundo momento, ela se propaga ao longo da peça, né? Até ela chegar no outro lado lá, ainda existe maneira da gente vir aqui e socorrer essa peça, fazer uma tala metálica e recompor essa peça. Mas se eu não fizer essa observação, não acompanhar, eu corro o risco dessa peça entrar em colapso e esse colapso virar um efeito dominó. O resto da estrutura não aguentar, né, as peças vão se rompendo e aí a gente pode jogar uma ponte, um viaduto, uma torre, né, jogar ela no chão, né, por conta disso. Então, esse é o processo de fadiga, né, o movimento cíclico, né, um movimento mecânico, né, pelos esforços externos que tem, a peça, vamos falar entre aspas, ela vai cansando, aí começa esse processo de fissura, que à medida que aquele movimento cíclico vai continuando, aí você vai aumentando o problema, né? Um outro efeito, né, que causa deterioração das estruturas são mecanismos biológicos, né? Então, a gente tem vários mecanismos aí biológicos, né, que se instalam nas estruturas. Ela pode estar exposta à atmosfera ou até mesmo submersa, que são elementos biológicos que provocam, né, se alimentam da corrosão ali, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem bactérias redutoras de sulfatos, bactérias oxidantes de enxofre, e a gente tem até a formação de limos, né, nas estruturas, né, devido à grande umidade. Aquele limo o limo, ele é um efeito biológico, né, ele tem vida, né, tem células, então aquele limo ali, ele absorve água, retém água e pode dar início, né, a um processo corrosivo. Então, esse efeito biológico, ele acontece muito mais frequente em ambientes marinhos, né, obviamente, mas em outros ambientes onde a umidade relativa é muito alta, também acontece esse efeito biológico que gera a corrosão. Aí você tem no aço, na madeira, né, devido a grandes umidades, sempre se instala algum micro-organismo que vai causar um problema de corrosão, no caso do aço, de apodrecimento no caso da madeira, que é uma imagem, por exemplo, de uma peça metálica que está sendo corroída por um processo biológico, né? É uma peça que está num ambiente marítimo, né? Então, né, lá, os elementos marinhos lá, né, não é algas, não, os mariscos, né, eles agarram na estrutura metálica e se alimentam das oxidações, né, da estrutura metálica. Aqui uma peça totalmente submersa, né, os corais, né, forma até coral em volta
daquelas estruturas, né, dos navios que foram naufragados, é um ambiente propício para proliferação de elementos, de seres vivos, né, seres biológicos que se alimentam, né, daquele ambiente ali, né? Se não for tratado, no caso aqui não tem interesse de tratar, né? Mas numa tubulação de um gasoduto, uma tubulação de óleo gasoduto, oleoduto, de esgoto, por exemplo, que é lançado no meio marinho, aquelas normalmente são estruturas metálicas, tubos metálicos, que podem ser atacados por algum agente biológico, tá? E falando aí também, continuando com vocês, a gente tem também os mecanismos mecânicos, né? Os mecanismos mecânicos, eles são agentes externos à nossa estrutura, né? Então, são aquilo que provoca as deformações, são as sobrecargas do ambiente, ou seja, não está intrínseco dentro do processo da estrutura, né? A corrosão, ela é instalada, apesar do elemento que dispara o processo corrosivo, por exemplo, pode ser a água, que é um agente externo, mas ela acontece internamente na estrutura metálica. Aqui nós estamos falando de mecanismos externos que provocam patologias, né? Então, por exemplo, as sobrecargas, né? Eu tenho lá um projeto para que foi dimensionado para um determinado tipo de uso e aquele tipo de uso ele é ultrapassado, né? A gente aumenta o carregamento daquela estrutura, então ela tem uma sobrecarga, aquela sobrecarga pode gerar algum tipo de deterioração, né? Começa as deformações, e aí as deformações abrem fissuras, fissuras elas são expostas à atmosfera, e essa exposição à atmosfera gera a corrosão, né? Então, a sobrecarga também pode levar um elemento metálico à corrosão. Aqui é uma imagem de de uma contenção, onde o elemento é uma contenção antiga, feita em 1920, segundo lá a fonte do autor, e onde as defensas aqui, né, as laterais, o aço já estava tão... os aços nossos mais novos são mais modernos, né, são mais dúcteis. Os aços mais antigos são mais duros, né? Então, às vezes, eles são muito resistentes, muito duros, mas não conseguem resistir ao impacto, né, ao choque. Então, aqui aí o choque assim, é o elemento externo que gera a patologia, né? Batida de um caminhão, alguma coisa dessa natureza. Até o navio Titanic, né, era um aço tão duro, né, tão resistente, mas ele era pouco maleável, que no choque do navio, no iceberg, fraturou a estrutura e aí entrou em colapso, né? Então, ele ser resistente à compressão só não adianta, né? Ele tem que ter uma certa ductilidade para poder aguentar alguns impactos. Se for muito duro, fica muito rígido, então ele não é resistente a choque. Os aços nossos de hoje são mais modernos, são mais resistentes a choques. Aqui é uma sobrecarga devido a uma condição da estrutura ter sido submetida a um incêndio, né? Vou mostrar aqui para vocês. A estrutura foi submetida a um incêndio, e aí houve uma variação de temperatura na peça, e com isso ela perdeu resistência, o próprio telhado fez com que ela se deformasse, né? A gente olhando assim de pronto, ó, como que um telhado desse deforma uma viga tão pesada dessa? Mas na verdade é porque ela foi submetida a um incêndio, né? Então altera as características do aço. Essa alteração de característica fez com que ele se deformasse. E aqui, olha só como que a alma do perfil ficou toda deformada.
mecanismos mecânicos congênitos. Esses mecanismos mecânicos congênitos, na verdade, eles têm origem lá no projeto estrutural, ou seja, na concepção. Se a gente fez um projeto estrutural mal concebido, né, mal pensado, tanto, e aí vale para qualquer tipo de estrutura, metálica, madeira, concreto armado. Se eu errei lá no meu projeto, obviamente que eu vou levar a patologia à minha estrutura, né? Então, é o que a gente chama de mecanismos mecânicos congênitos, porque lá no meu projeto, eu errei na concepção e aí minha estrutura, por exemplo, está subdimensionada e aí no primeiro carregamento ela entra em deformação, né? Aí a gente diminui a vida útil dessa peça ou tem que mudar o uso dela, né? Então, esse é um fenômeno, quando a gente fala de mecanismos congênitos, ele se deu origem lá no projeto nosso, né? Então, por exemplo, aqui para vocês tentar visualizar melhor aí, quando eu falo o que é o erro lá no projeto, né? A peça que nós estamos vendo aqui é uma emenda, é um nó de uma treliça, né? De uma estrutura metálica, onde ela é feita em treliça, de uma ponte, por exemplo, né? Então, tem a travessa de cima, eu tenho as diagonais chegando. E essa chapa que está aqui, ela foi a solução que foi dada em projeto para fazer as emendas. Entretanto, nesse trecho aqui, ó, que a gente está mostrando aqui para vocês, vou apagar o que eu fiz aqui, só para vocês voltarem a enxergar. Nesse trecho aqui, a estrutura ela está livre, né? Essa chapa não tem um apoio, ela não está em contato com nada, né? Então, esse detalhe aqui, não sei se vocês conseguem ver na imagem aí, tem uma deformação aqui, ó. E essa deformação, ela né, pode gerar uma fadiga, né, devido ao movimento da estrutura, e essa estrutura começar a ter um projeto, o início de uma fissuração, e com o movimento cíclico, ela abrir a fissura, aí aquela emenda que você fez para fazer as ligações de toda a estrutura, ela é rompida, e essa estrutura vem a colapso. E foi o que aconteceu nessa estrutura aqui. Ela veio a colapso justamente por conta daquele detalhe. E o rompimento foi justamente na emenda. Então, um detalhe de projeto, a execução talvez tenha ficado perfeita. Um detalhe de projeto, um detalhe errado, fez com que a estrutura entrasse em colapso. Veja que aquela chapa, ó, ela rasgou, ó, totalmente rasgada, né? Então, um erro de projeto leva uma estrutura a colapso. Aqui é uma ponte também de estrutura metálica, sobre o rio Mississippi, lá nos Estados Unidos. Eu tirei do livro nosso que a gente usa para poder fazer as aulas para vocês, onde a estrutura metálica ela se rompeu, que é essa estrutura aqui, ó. Então, aí acaba que toda a estrutura entrou em colapso. Então, a falha da concepção estrutural, gente, ela é determinante, né, para o sucesso da estrutura. Então, se eu errar na concepção da minha estrutura, não tem como a estrutura, a não ser que eu esteja superdimensionando a minha estrutura, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Mas se eu errar na concepção dela, né, nas ligações, da onde que vem os esforços, para onde vão os esforços, né, qual peça apoia em qual peça, né, para onde que vai, para os pilares, para a fundação, se eu errar nesse entendimento, a chance da nossa estrutura dar errada, ela é muito grande. Na verdade, é fatal, né? Agora, uma coisa é a falha da concepção do projeto, né? Quando a gente fala em concepção de projeto, é o que eu detalhei para vocês.
eu pensei no meu projeto, eu concebi que ele vai ser uma treliça metálica, eu bolei meus carregamentos, fiz meu projeto, desenhei, tal, ele passou. Então, minha concepção, eu fiz os modelos matemáticos, ela passou, né? Então, meu projeto está adequado. Aí eu vou para o detalhamento do projeto. Aí é uma outra fase, né? Às vezes eu fiz a concepção adequada, mas a hora que eu levei meu projeto para o detalhamento, na hora que eu fiz o detalhamento, eu errei no detalhamento. Aí a obra executa de maneira diferente, porque eu fiz errado, e aí eu também posso levar a minha estrutura a colapso por conta disso. Então, isso é uma coisa importante da gente observar. Por exemplo, aí para vocês tentar visualizar o que eu estou falando, a minha concepção estrutural foi fazer um pilar e fazer uma ligação da minha treliça nesse pilar. Aí, na hora de eu detalhar, em vez de eu colocar, fazer com que o eixo da minha diagonal coincida com o eixo do carregamento do pilar, né, que é o caso que está aqui, ó, esse eixo, né, da travessa e da diagonal, na figura A está coincidindo. Na figura B, o meu eixo, ele não coincidiu, né? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou causando uma excentricidade na minha estrutura. Então, aonde meu carregamento teria que, o ponto seria nesse nó aqui, né? Eu detalhei de forma com que as tensões fossem direcionadas para essa peça aqui. Ou seja, nesse pedaço aqui, nesse pilar, por exemplo, sendo esse um pilar, eu estou gerando um esforço não previsto. Aí, com o tempo, né, com a execução, depois da execução, com o tempo, esse ponto pode fadigar e gerar um colapso na minha estrutura. Então, o detalhe do projeto, ele é importante. Uma outra coisa aqui, que é na execução, ou no projeto, ou foi só na execução, ou nos dois, aqui se vocês observarem, eu vou ampliar aqui, ó. Via de regra, a gente faz coincidir as terças do telhado no nó da treliça. Não é o que está acontecendo aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho a minha treliça, aqui a treliça, e as terças, em vez de apoiar no nó, né? Que eu não sei se vocês lembram lá na mecânica, a gente estudou lá, fez as treliças, né? Então a gente tem esforços nas barras de tração e de compressão. A gente não leva em consideração a flexão. A gente só tem peças tracionadas e comprimidas. Só que à medida que eu boto um carregamento que não coincide com o nó da treliça, eu estou submetendo essa peça a um esforço vertical que talvez não esteja previsto. Então, via de regra, a gente faz coincidir as terças do telhado no nó da estrutura, para que o carregamento já seja distribuído lá no nó. Então, já vou carregar as barras, né, o tirante e as diagonais diretamente. Não da maneira como está nessa imagem aí. Aqui nessa imagem é a mesma coisa. Ó. Eu tenho a treliça, não sei se vocês estão conseguindo observar aí. Aí eu peço vocês que me interrompam, caso vocês não estejam visualizando o que eu estou falando. Mas se vocês observarem aqui, eu tenho as terças, aqui é a terça, eu estou passando o mouse, ela está descarregando na treliça. Aqui nessa apoiou no nó, nessa aqui já não apoiou no nó. Nessa outra aqui também não apoiou no nó, está apoiada na travessa da treliça. Isso não é o desejável, né? A não ser que eu dimensione toda essa peça vertical aqui, do topo dela aqui, para isso. Mas não é o mais econômico. O mais econômico é a gente fazer o carregamento vertical coincidir no nó da treliça. Professor? Sim. Então, nesse caso, pode ser que ocasione alguma patologia, já que não está coincidindo com o nó? Pode sim. Se essa peça que está aqui recebendo
a terça do telhado, se essa peça não tiver muito bem dimensionada ou superdimensionada, vai acontecer que o carregamento nesse ponto aqui vai formar uma deformação nessa peça. Isso gera um efeito dominó, né? Não é uma peça só que está fora, são várias. Aí você pode botar a treliça num comportamento não projetado. Né? Aqui na imagem aqui está aparecendo uma tela, né? Essa tela aqui não faz parte, né? Então, o ideal, ela pode acontecer. Respondendo a sua pergunta, pode gerar. Só não vai gerar se estiver superdimensionado, né? Então, ou seja, essa peça sozinha estava aguentando o esforço. Mas, via de regra, pode acontecer. Aqui nessa imagem aqui também é outra que a gente traz para vocês aqui. Deixa eu ampliar, para vocês entenderem melhor. Aqui é uma ampliação desse ponto aqui em cima, ó. Esse ponto aqui, ó. Tem um pilar e a viga apoiando em cima do pilar. Então, também a viga, o nó da viga não está apoiando diretamente no pilar. Então, a gente tem lá ação e reação, né? Eu tenho um carregamento vertical, que é o próprio telhado em cima da treliça, que descarrega em cima do pilar. O pilar a viga está apoiando, o nó da viga não está no eixo do pilar, não sei se vocês estão observando aqui. Então, ou seja, a reação pode fazer com que essa parte aqui, né, esse efeito da reação do carregamento, gere uma deformação nessa peça. E com o tempo, ela vai... No caso, deveria estar mais esbelto? Ele poderia, por exemplo, aqui em cima ter uma inércia diferente, levando até o apoio aqui, né? Vamos dizer que você precisaria que ele tivesse realmente essa dimensão, o pilar, né? Não poderia ser mais largo. Mas lá em cima você poderia ter criado variado a inércia dele para que ele viesse se apoiar, né? O carregamento vier aqui, ó, para que ele pudesse, vou ver se eu consigo fazer aqui e ampliar. Entendi. Entendeu? Fazer de forma que o nó coincidisse com essa distribuição aqui. Então, na verdade, eu estou levando essa parte de baixo aqui, especialmente nesse ponto, um esforço talvez não projetado, né? Ela não estava dimensionada para esse esforço. É claro que essas obras que a gente aqui é uma imagem de uma obra que foi construída assim, às vezes é tudo superdimensionado, então tudo resiste. Mas aí você está jogando dinheiro fora, né? Mas o certo detalhe correto, os apoios serem nos nós, tá? Esse é o detalhe correto. Aqui um detalhe correto. Aqui é uma estrutura espacial. Vou pegar essa aqui que a gente já vai direto ao ponto, ó. Eu tenho o telhado apoia nas terças, aqui nessa estrutura metálica, que descarrega nesse pino aqui, nessa barra, nesse tirante vertical, que descarrega no nó da estrutura espacial, né? Aqui também é uma treliça, só que não é plana, é uma treliça espacial, né? São vários pontos, várias direções no nó. Naquela que eu mostrei lá atrás, o nó é só em duas direções, né? Essa aqui. Essa aqui tem várias direções chegando no nó. Aqui é um detalhe correto, ó. O carregamento do telhado está todo no vertical aqui, que apoia no nó da treliça. Não está apoiando fora do nó da treliça, né? Então, esse é o detalhe correto no caso de treliças espaciais. E é mais para vocês visualizarem. Na verdade, toda a treliça, né, tem que ser apoiada. Tudo que descarrega tem que descarregar no nó. Aqui é um outro detalhe, também é errado. Vamos aqui para vocês tentar observar. Também é a questão de não estar descarregando a peça no nó, exatamente no nó, né? Aqui essa peça, aqui no ponto B aqui, ó, ela está atirantada, ó, tem um tirante aqui, ó, está contraventada.
Então, sempre onde eu tenho os contraventamentos, é um ponto, é um nó. Essas, não, o detalhe, ele não é que está totalmente errado, né? Esse é um detalhe que a gente faz na viga, nas estruturas metálicas, para que não haja deformação, né, em função do movimento do telhado. A parte de cima da viga está totalmente travada, né? Que as terças elas se apoiam na viga. Então, lá na mesa da viga, eu não tenho deformação. Mas se eu não tiver essas mãos francesas aqui, a base da viga, né, ela fica totalmente livre. Então, os esforços fazem com que ela se deforme. Então, a gente executa realmente essas mãos francesas. Aí a gente liga um elemento vertical na mão francesa, né, o elemento horizontal na mão francesa vertical. Então, é um travamento que a gente está fazendo para que a base da viga não se deforme. Entretanto, eu estou criando um contraventamento aqui, onde eu estou gerando um nó nessa estrutura, né? Então, essas mãos francesas, do ponto A, por exemplo, está fora do nó. Então, isso pode gerar um esforço na estrutura que pode causar um colapso, ó, que é o caso que a gente está vendo, que essa viga aqui, ela está torta, ó, tá vendo? Então, ela está, o esforço horizontal do telhado, né? O telhado tem o peso, faz o esforço vertical, mas a estrutura tem um movimento horizontal. Então, como ela não está apoiada nos nós, a viga aqui, ela entrou, está totalmente torta. Não sei se vocês conseguem observar aqui, ó. Então, essa mão francesa é normal da gente fazer, mas se eu não tenho um elemento rígido para segurar ela se deforma totalmente. Então, a estrutura metálica é onde a gente tem um maior nível de detalhes de todas as ligações. É uma pós-graduação à parte aí, estrutura metálica. Fala de detalhamento do projeto ainda, né? Às vezes eu tenho uma peça muito esbelta, né? Um carregamento vertical, ó, que foi o caso ali, né? Numa peça onde a alma dela é muito esbelta. Então, onde existe o carregamento, a peça se deforma. Então, aqui, ó, houve um esforço vertical aqui. Aqui é uma peça que foi ensaiada, na verdade, né? Foi um ensaio. Mas é um esforço vertical, a alma dela não aguentou, então ela se deformou. Então, ou seja, ela estava... eu precisaria de ter feito aqui um elemento para dar rigidez nessa peça aqui, para que ela não se deformasse. Talvez um elemento igual a esse que está aqui, ó. Então, se eu faço meu carregamento vertical em cima desse eixo aqui, onde eu tenho um reforço, né, eu não tenho essa deformação. Se eu faço um carregamento onde eu não tenho reforço, eu vou ter essa deformação que vocês estão vendo aí. Não sei se ficou claro aí para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um reforço, é um enrijecedor que a gente chama, né, para que a peça não se deforme. Às vezes você faz a alma dela, né, é tão esbelta, então é necessário a gente fazer esse reforço em pontos. O ideal é que ele seja colocado realmente aqui no carregamento ou aqui nessa direção dos outros dois aqui. Outra falha de projeto aqui. É uma emenda normal da gente ver. Essa emenda aqui nos elementos estruturais vamos dizer, é uma treliça onde eu estou fazendo a emenda dela. Só que eu estou emendando através de uma chapa. Uma chapa que muito delgada, que não resiste ao movimento horizontal. Ela pode estar sendo adequada para tração, esforço de tração, o esforço de tração na peça, para o esforço de compressão, mas ela não está adequada para um movimento lateral, né, perpendicular a ela. Então, ela provoca essa deformação. Então, não é um tipo de emenda adequada quando eu tenho um esforço, um provável esforço perpendicular a ela, né, que é comum. Não sei se está claro aí. Se tiver dúvida, vocês vão falando.
Aí a emenda lá é feita, aquela emenda que estava errada lá, ó, essa, na verdade, era só complementar a peça aqui para fazer a emenda dos dois lados, que é o que está na sequência aqui. Então, eu dei a enrijecida na peça toda. Ela não ficou flexível, vamos dizer assim, ela está rígida agora. Aqui na figura A é o detalhe errado, na figura B é o detalhe correto. A emenda da viga no pilar, vamos imaginar isso, né? Então, eu emendo a viga direta no pilar com os parafusos, aqui, ó. Né? Essa é a emenda. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou transferindo toda a carga para cá, né? Nesse ponto que está aqui. Então, se a minha alma do meu pilar não resistir, ela vai deformar. O certo é, nesse caso aqui, a gente criar um reforço, que é o caso da figura B, para que esse esforço que vem da viga seja barrado, absorvido, na verdade, por esses reforços aqui. Então, que é esse detalhe. Ó. Então, eu continuo amarrando a viga no pilar, da mesma maneira que amarrou aqui, porém, lá, a gente foi feito um enrijecedor. Então, está aqui os enrijecedores, para poder que o esforço que vai receber essa viga, né, no pilar, ele não cause essa deformação. Então, aqui é um detalhe correto, construtivo, aqui é um detalhe errado, de construção. Então, o detalhe errado não tem nada a ver com a concepção do projeto. A concepção do projeto estava adequada, mas o erro está no detalhe para a execução. Professor, Sim. se mudasse, em vez de ser engastado, botasse como se fosse rotulado ou uma outra forma de apoio, será que isso aí não seria uma outra alternativa? Para a deformação aqui do pilar, talvez não, porque na verdade, quando você rotula, vamos rotular ele totalmente, né? Eu teria que fazer esse pilar aqui, eu teria que fazer um console, tentar desenhar aqui, ó. Tirar os parafusos e vou fazer vertical aqui. Tá mal feito aí a viga vem e apoia aqui, aí ela tá com a borda livre, né? Mas ela vai, de qualquer maneira, jogar o esforço aqui, e se esse detalhe aqui não tiver reforçado, né, detalhado direito, eu posso trazer um problema para cá. A rotulada é se esse parafuso aqui, ele fosse, aqui tá livre, né? O rotulada é se o parafuso fosse um parafuso ombilongo, onde onde a peça pudesse se movimentar. Ah, tá. É porque eu tava pensando, eu confundi sendo metálica com concreto. A dinâmica é diferente mesmo. Metal com metal, eu estou jogando um esforço aqui. Um outro detalhe, por exemplo, às vezes as terças, essa peça que está na esquerda e da direita, a inércia dela é a mesma. Mas, se eu colocar ela virada para cima, é um ponto de acúmulo de sujeira e acúmulo de água. Se eu virar ela para baixo, eu não tenho como acumular sujeira aqui. Então, é um detalhe que a gente basta virar, né, entender para poder não executar errado na obra, não detalhar errado, né, no projeto, né? Ou uma cantoneira também, né? Então, é o ponto de acúmulo de água. A inércia dessa peça é a mesma inércia da outra. Basta eu virar ela aqui. Aqui não tem como acumular água, né? Cantoneiras também, né? Com ponto agudo. Uma cantoneira onde esse ponto aqui, né? É um ponto onde a gente acumula sujeira. As cantoneiras cantoneira dobrada, gera esse canto aqui. Ou cantoneira fabricada, né? Só das duas peças. A cantoneira laminada, vem da indústria, ela vem arredondada aqui, ó. Ela vem arredondada aqui e vem arredondada na base. Então, aqui é menos propício de acumular sujeira. E acumular água. Sujeira pode até acumular, mas a água
não acumula. Uma emenda, né? Se eu faço ela uma solda ou um parafusamento de topo, do jeito que está aqui. Então, aqui é um ponto também onde eu posso acumular sujeira e água. Então, basta fazer um detalhe chanfrado, né, para que não acumule, porque se a água bater aqui, ela vai escorrer. Sujeira bate aqui, ela com o tempo cai. Então, é um detalhe também de projeto. As bases dos pilares, né? A gente vê muito vai ver muito frequentemente essa base, e é necessário fazer um reforço aqui, porque é onde o esforço maior se encontra na base do pilar, né? E para evitar o movimento horizontal, absorver algum esforço horizontal, a gente faz esses reforços aqui nos pilares. Porém, aqui tem vários pontos, ó, de acúmulo de sujeira e acúmulo de água. Às vezes é só um detalhe de manter o reforço, mas deixar aberto para que possa dar manutenção e limpeza aqui, em volta aqui, ó, é suficiente para a gente evitar algum problema. A emenda também dos perfis, né? O perfil soldado. Então, esse ponto aqui é um ponto de acúmulo de sujeira, acúmulo de água, e aí aquele acúmulo de água e sujeira, aquela questão que a gente viu no início da aula sobre a taxa de corrosão, ela depende dos poluentes na atmosfera, né, e da umidade. Então, se eu criar um ponto onde eu acumulo umidade, acumulo sujeira, eu vou dar início a um processo corrosivo aqui. Então, é um detalhe, às vezes, de fazer uma abertura, pelo menos para que a água não acumule. Professor, mas isso é muito relativo, porque vai acumular também, né? Dependente. E você já viu alguma obra que tem essas especificações assim, que pense nisso, né? Nessa questão? As obras de grande responsabilidade, todas são dessa maneira aqui. Que, pensando nessa questão da sujeira e tudo mais, para corrosão? Aqui. As obras de grande responsabilidade, aqui é uma obra que deu errado, por conta de um detalhe. Mas as obras de grande responsabilidade, ou estruturas que de difícil manutenção, a gente tem que pensar nos detalhes construtivos para evitar corrosão, né? Então, Entendi. Só que quase não dá para ver, né? o quê? Não dá para ver o detalhe? Desculpa. Sim, sim. No detalhe. É, Eu digo nessas grandes obras, porque como deve ser tudo é, muito... é mais a falta de cuidado nosso mesmo aqui, né? De quem projeta, esses apontamentos de problema, na verdade, foi depois que deu o problema, que a gente, né, quem estuda patologia, quem vai atrás do problema, é que vê. Às vezes o cara que projeta mesmo não tem essa experiência de ver uma obra que entrou em colapso e por que ela entrou em colapso, por que deu um início de corrosão, por que a manutenção é difícil de ser feita, né? Não tem esse feedback. Então são pequenos detalhes que aí empresas e profissionais que têm muita experiência e que têm a vivência e que pesquisa, que vai atrás, é que consegue fazer. É pegar esses detalhes construtivos, alguns são mero capricho, mas outros realmente são muito importantes. Por exemplo, aqui, ó, na emenda de duas cantoneiras ou dois perfis metálicos, onde a gente deixa um ponto desse aqui para acumular sujeira, né? Você faz a solda aqui e deixa esse ponto. Então, aqui, na verdade, é um ponto de corrosão. Custa fazer um preenchimento do cordão de solda aqui? Ah, mas não tem necessidade do ponto de vista estrutural. Tá, não tem. Mas do ponto de vista de vida útil do projeto, tem, né? Então, realmente, não custa nada, né? aí vai. Pontos de solda, né? Em vez de projetar o cordão de solda, né? Cordão contínuo de solda. Projeta pontos de solda. Aí, quando a gente projeta pontos de solda, onde não tem a solda, é ponto de acúmulo de sujeira. Mesmo quando a gente projeta aí a solda contínua, se ela não é tratada, né, não é bem feita,
né, você tem problema de acúmulo de sujeira também. Ela tem que ser executada, lixada, polida, para poder a solda não acumular sujeira, né? Bom, então a gente falou aí até agora sobre os mecanismos, né? O que que pode levar a pelo menos o que está catalogado nas literaturas, da forma com que está catalogado, quais são os mecanismos que pode levar a uma estrutura metálica, a uma patologia, né? Então, a origem pode se dar no mecanismo químico, físico, biológico e mecânico. E aí agora nós vamos falar dos diagnósticos, né? Aí, rapidamente, também como que a gente faz esse diagnóstico. A gente tem duas maneiras, além da inspeção visual, tá, gente? A inspeção visual também é um diagnóstico, mas muitas vezes a gente precisa de alguma coisa complementar para poder nos ajudar naquele diagnóstico visual, tá? Então, a gente tem os métodos semidestrutivos, né? Que significa que eu vou lá pegar um pedaço da estrutura para mim fazer uma análise, e tem os métodos não destrutivos, ou seja, eu não vou impactar em nada a minha estrutura. Né? Então, o diagnóstico é a gente entender qual que é o problema que deu, né? Ou seja, eu vejo, tem que buscar lá aquela origem, vejo qual que é o mecanismo que levou àquela origem, e com isso eu posso fazer um diagnóstico. Pode ser visual, mas às vezes o visual eu não tenho parâmetros, né? Então aí eu tenho que lançar mão de algum equipamento para mim poder fazer um diagnóstico, por exemplo, da espessura da pintura. Por que que aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, uma das primeiras, onde a corrosão, a pintura estava destacada, descascando e a corrosão. Será que aquela pintura teve a espessura adequada para fazer o cobrimento? Então, a gente tem equipamentos que medem a espessura de pintura, tá? E os ensaios não destrutivos significa dizer que a minha estrutura vai estar intacta. Eu não vou tirar nenhum pedaço dela. Eu vou fazer ensaios visuais, ensaios com algum equipamento para ver se eu tenho uma fissura, se a minha solda está bem feita. Eu posso correr ao longo da minha peça um comprimento de onda, né? Para que ver se tem fissura. Então, existem alguns equipamentos que a gente consegue fazer a inspeção, né? Que a gente tem lá equipamentos eletromagnéticos, a gente tem um ultrassom, a gente tem equipamento para medir a película da espessura, e a gente tem um líquido penetrante para a gente observar se as soldas foram bem feitas, né? A inspeção visual eu já falei bastante para vocês, né? Claro que ela é também a nossa primeira ferramenta, mas ela nem sempre ela é adequada, né? Às vezes eu preciso, além da inspeção visual, fazer os demais. Mas o que que a gente engloba que é uma inspeção visual? Cheguei a uma certa distância, consegui olhar, às vezes está muito distante, muito alto, eu uso mão de um binóculo, às vezes eu uso drone para poder, né, o drone vai filmando e eu vou analisando aqui na minha câmera, na minha altura, onde eu estou operando o drone, vendo a estrutura, tudo isso é uma inspeção visual, né? Mas nem sempre ela vai me dar o diagnóstico correto. Então, o líquido penetrante vou mostrar aqui na imagem para vocês, já de cara, a gente faz a solda, é um tipo de um spray, a gente passa na solda e onde tem a falha da solda, aquele líquido ele é tão fino, né, que ele penetra nas falhas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um trecho de solda bem feita e tem um trecho de solda mal feito. Então, ou seja, aqui e a gente faz isso durante a execução da estrutura, né? Em obras de grande porte, né? Petrobras, por exemplo, lá na Petrobras não faz uma solda sem que seja inspecionada.
né? Uma plataforma offshore, por exemplo, que vai para o alto mar, não tem como eu deixar para inspecionar depois da obra pronta. À medida que ela vai sendo fabricada, ela vai ser inspecionada. Mas, quando a gente vai fazer uma inspeção de patologia, a gente também pode usar o mesmo recurso para verificar, né, naqueles locais onde não são feitos ensaios, a gente faz o ensaio e verifica se a solda está correta ou não. Aí a gente identifica a peça, né? Aqui, ó, corpo de prova 2, por exemplo, né? Então, você limpa toda a solda, né? E aplica o spray para poder ver se o spray penetra, né? Então, aqui é uma falha de solda. Nesse caso aí, vai ter que refazer toda a solda ou só um pedaço aí com falha? Não, só o pedaço, né? Ele tira esse pedaço de solda aqui, né? Um pedaço um pouquinho a mais de cada lado e completa a solda. E refaz, né? Entendi. A inspeção eletromagnética, né? Na verdade, essas inspeções mais sofisticadas, poucas empresas no Brasil são habilitadas para fazer isso e normalmente os equipamentos são todos trazidos de fora, né? Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é um hábito, né, nas grandes obras, fazer essas inspeções eletromagnéticas, que basicamente é percorrer uma frequência eletromagnética nos cabos e ela consegue, no equipamento, fazer a leitura se existe um processo de corrosão, por exemplo, no cabo, né? Então, aqui, por exemplo, as pontes estaiadas, né? A gente tem aqui a ponte JK é uma ponte estaiada, mas eu não sei se o pessoal fez esse teste aqui nela lá. E é um processo que ele percebe, né, o carrinho corre pelo cabo e ele consegue detectar se existe um processo de corrosão interno dentro desse cabo, né? Dentro desses estais. Então, esse é um processo eletromagnético. O ultrassom, a gente emite um comprimento de onda na peça e essa onda ela vai e volta, né? Aí, dependendo do comprimento que ela vai voltar, a gente percebe se há uma fissura naquela peça ou se ela está sã, né? Então, é emitida uma onda na estrutura metálica e ela vê se existe homogeneidade em toda essa estrutura. Se esse comprimento de onda que é emitido, ele se altera, algum tipo de anomalia pode ter. Aí, dependendo do resultado da análise, pode ser um problema de corrosão, um problema de fissura, ou um problema simplesmente do próprio aço, né? Que aí não seria um problema. Aqui é o equipamento, isso aí tem bastante. Aqui a gente, toda a indústria, existe uma especificação de pintura. Pintura, wash prime, cor tal, tantas micras. Aí como é que mede? Aí a gente vai medir com esse equipamento que vai dar a espessura da pintura, né? Que as obras de grande responsabilidade, a pintura é o tratamento, né? Então, se eu faço um tratamento lá, eu preciso de 6 micras, e eu faço um de 4 micras, aí ela não vai dar o resultado, a vida útil esperada. Então, a gente vai e mede a espessura da pintura, né? Então, é isso. Legal, isso aí eu já vi, professor, em carro, o pessoal usa muito para ver se o carro já foi batido, essas coisas. É porque é onde é batido sem massa, né, normalmente, né? Então, o cara mede aquela espessura, se ela está além do limite, isso significa que ele deu uma amassadinha ali, né? Ou pintou para cima, né? Uhum. Então, esses são os ensaios não destrutivos. Então, quer dizer, tudo que a gente mostrou até agora não afeta em nada as estruturas, né? Então, ela está intacta. E tem alguns ensaios que são semidestrutíveis, porque a gente vai e pega um pedacinho da estrutura, aqui, ó, um corte da estrutura, para a gente ver qual que é a liga do metal, o quanto que está o processo de corrosão, o quanto a corrosão tira ou perdeu seção, características desses metais, a qualidade, ou seja, da liga, do aço, de um modo geral, né? Então, eu não destruí a minha estrutura, simplesmente tirei um pedaço dela, né, para poder fazer uma análise química
mecânica, mecanográfica dessa peça. Aí existem vários tipos de ensaios, né? O quanto que a corrosão diminuiu a sua seção, qual que é a qualidade dessa liga, né? Qual que é a origem dessa liga metálica, de onde que ela veio. Então, é um ensaio necessário para a gente tomar providência com relação aos reparos, né? Aí, a partir daí, eu vou ver se aquela peça perdeu pouca seção devido à corrosão, aí é só fazer o lixamento da estrutura e pintar de novo, por exemplo, né? Ou não, perdeu muita seção. Então, eu vou partir para um reforço. Então, desses ensaios, né, semidestrutivos, né, aí o diagnóstico que a gente pode ter é composição elementar da amostra, né, assim, qual que é o metal, né, qual que é a liga metálica, estrutura molecular da amostra, composição quantitativa da mistura, né, da quantitativa que fala quanto de carbono eu tenho naquele aço, né, quanto mais carbono, mais duro vai ser aquele meu aço. Quanto menos carbono, mais flexível vai ser aquele meu aço. E a composição da estrutura sólida, né? Quanto de seção remanesceu daquela corrosão, né? Teve muita deterioração ou pouca deterioração? Basicamente, são esses elementos que a gente pega. Se a gente não tiver condição de ensaiar, normalmente a gente não tem, a gente manda para os laboratórios, o laboratório faz o ensaio, né? E aí, por fim, a recuperação. Tudo que a gente mostrou aqui, ela, é claro, tudo é antes de entrar em colapso, né? A engenharia ela está preparada para poder recuperar quase tudo que a gente, eventualmente, se fica muito caro a recuperação, às vezes é mais fácil você demolir e fazer de novo. Mas a gente está preparado para fazer vários tipos de intervenção antes de que haja um colapso da estrutura, né? Então, a recuperação ela está dentro da nossa missão aí, vamos dizer, né? A gente vai ter o reforço estrutural é necessário quando há acréscimo, por exemplo, de carga, né? Então, se o meu sistema tinha um uso e eu vou fazer a alteração desse uso, tem aumento de carga, então é um dos motivos de eu fazer reforço estrutural. Um outro motivo de eu fazer o reforço estrutural é uma peça que está corroída, né? Aí eu vou lá, faço um reparo naquela peça, né? Soldagem, aparafusamento ou colagem das chapas planas. Então, esse reforço estrutural que eu vou fazer, ou reparo, né? Às vezes é só uma intervenção pontual, aí a gente chama de reparo. Eu posso fazer ele com soldagem, pego uma chapa e soldo numa emenda ou no reforço que eu estou fazendo. Eu posso aparafusar, né? Vazar duas peças e fazer o aparafusamento, né? Aí eu vou estar aumentando a minha capacidade de carga. Ou por colagem, né? Existem produtos químicos, né? Colas químicas que a gente pode colar uma chapa na outra. Então eu posso fazer esse reparo ou reforço tanto com soldagem, parafusamento ou colagem das chapas, tá? A gente pode fazer a soldagem, parafusamento ou colagem de cantoneiras, em vez de se eu colar uma chapa plana, eu colar uma cantoneira, né? Então, aí eu estou aumentando a minha capacidade de inércia da minha peça. Um outro tipo de reforço que eu posso estar fazendo, na verdade, para redistribuir as cargas, né, da minha estrutura, é aumentar o número de pilares, né? Se isso for possível do ponto de vista de arquitetura, às vezes é muito mais barato eu aumentar o pilar, né? O número de pilares, que eu estou redistribuindo os carregamentos. Obviamente, se eu aumentei um pilar, eu tenho que fazer a fundação para ele, né? Se a arquitetura permitir, eu faço esse aumento de número de pilares. Então, eu estou redistribuindo a carga, eu melhoro a capacidade de suporte da minha estrutura, né? Enfim.
Bom, esses são a parte de estrutura metálica, mas lá na frente a gente vai ter algumas, em outras aulas, alguns slides algumas aulas de como que a gente faz os reparos, tá, gente? A gente vai ter essa aula, que não é nesse momento. A gente primeiro falou de fundações, depois nós vamos falar das estruturas, e a gente vai falar das alvenarias, aí a gente fala com vocês como é que a gente consegue fazer alguns dos reparos, né? Na parte de fundação a gente até já falou alguma coisa, mas na parte mais à frente a gente vai dar detalhes de reforço, né? Como é que a gente faz reforço? Nós vamos ter uma aula só de reforço estrutural. Então, a gente está, por enquanto, somente somando conhecimento para a hora que a gente entrar na parte de reforço, a gente mostrar como é que faz os detalhes de reforço. Tá? Sim. Bom, eu vou fazer a chamada agora, gente, e ficar à disposição aí de vocês para a gente poder trocar uma ideia sobre estruturas metálicas, ou outro assunto dentro de patologia que vocês queiram, né? Professor, ficou alguma coisa para a próxima aula? Não, para a próxima aula, para hoje era aquelas 30 questões, né? E para a próxima aula, peraí, deixa eu... Além disso, Professor, Sim, a respeito, eu não consegui terminar para entregar hoje as questões. Você tem algum outro prazo para a gente entregar ou não? Hoje é o último dia mesmo. pode entregar na próxima aula, mas aí o peso é menor, tá? Ah, não, tá. Quero fazer para poder entregar. Terminar de fazer para poder entregar para o senhor. Vamos lá, Anderson, tá presente? Tô aqui. Arthur, presente. Christopher. Christopher não, né? Não. Davidson tá aí, né? Presente. Estou. Éder Lopes. Não também. Peraí, não ouvi. Não, né? Éder não, né? Tá não. Ele tá não. Éder, Guilherme. Eu. Guilherme tá aí. Igor. Presente, professor. Lucas. Eu. Marcos Paulo. Marcos não está, né? O Marcos mandou Tá também não. mensagem para mim. Romário. Também não. Bom, pessoal, então, o que a gente tinha para hoje é isso, mas isso aqui é importante aí, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente trocar uma ideia aí, tá? Mas o que eu tinha... Professor, Sim, qual era o período que a gente tinha que ficar no experimento do prévio lá mesmo? são 14 dias. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Que eu não comecei direito, aí eu não sei mais ou menos o prazo que eu tenho. Vou compartilhar aqui com vocês, peraí. A gente tinha combinado, ó, 14 dias, né? Então, ou seja, 14 dias vai dar, ó, hoje é 29. Dá tempo ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente tem 21 dias para a apresentação. Então, o limite ou seja, até o dia 18 você tem que estar com 14 dias. É só fazer a conta de trás para frente aí. Quem já está fazendo, já vai poder fazer até mais do que 14 dias. Ah, tá. Não, é porque eu espero que eu tinha que era tudo de aço ou inoxidável, aí não dá, né? O inox não dá não. De aço pode ser que dê. O inoxidável não vai dar porque a proteção dele é muito forte, né? O de aço funciona?
que é isso? Testa com ele aí. Mas se não for... Aquele recozido, professor, que a gente usa 17 por 27 ou 17 por 21 também dá para fazer esse desafio? Dá para fazer. Ah, então tá certo, professor. Vou tentar começar agora. Essa semana, pelo menos. Bom, gente, aí no mais aí vou ficar à disposição aqui, tá? Mas estão dispensados aí por enquanto. Valeu, Valeu. professor. Boa A noite. próxima aula é estrutura de madeira. Fala, professor. Boa noite. Boa noite. boa noite, professor. Valeu mesmo. Boa noite.